A partir de agora, programa Seara Espírita. Sua sintonia com a paz. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, ouvintes. Bom dia, nossos companheiros que nos acompanham também pelo canal do YouTube, na AME Barbacena. Hoje nós estamos aqui com o nosso companheiro de lidas, o Manuel, que vem falar um pouquinho sobre algumas dúvidas e alguns questionamentos sobre o que é o Espiritismo e como que o Espiritismo, o que ele vem a acrescentar no nosso dia a dia, de nos tornarmos pessoas melhores. Então, antes de nós começarmos nosso programa, vamos fazer nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, bondosos amigos espirituais, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje para falarmos um pouquinho sobre a doutrina espírita, sobre o que é a proposta dela em relação a Jesus, e que todos aqueles que estejam ouvindo possam aproveitar esse momento de reflexão, de aprendizado, para melhorarmos um pouco esse mundo que nós vivemos. Que assim seja. Manuel, bom dia. Bom dia. Estamos aqui agora, que você trouxe um material bem interessante, que foi um material vinculado ao site da Federação Espírita Brasileira, falando sobre dúvidas e respostas sobre o Espiritismo. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a importância desses questionamentos que nós vamos falar aqui agora, sobre qual que é o enredo principal desse assunto, né? Bom, deixa eu colocar então para os nossos ouvintes. Bom dia a todos, é um prazer estarmos aqui de novo, batendo esse papo com vocês todos, sempre com aquele objetivo, como disse o Sidney aqui, de nos esclarecermos, de entendermos cada vez melhor essa doutrina que Jesus trouxe para nós como Consolador prometido. Ela foi trazida pelos Espíritos maiores e teve na época a oportunidade de ter uma pessoa para fazer a compilação dessas informações, que é o nosso Allan Kardec. Então, o que aconteceu, Sidney? Nós estivemos lá no Divaldo, na palestra do Divaldo, e nós vimos lá uma quantidade de gente muito grande que nós nunca tínhamos visto enquanto os espíritas na cidade. Foi uma coisa que nos chamou a atenção, uma alegria, Mas nós sabemos, que nem todas as pessoas que estavam ali são pessoas realmente espíritas, são pessoas simpatizantes, que foram levados por algum familiar, em função do nosso Divaldo ser aquele orador que atrai a todos nós mesmos. E ele falou bastante coisa lá. E a gente sabe que aqui também dos nossos ouvintes, já foi nos trazido isso uma vez, que muitas das pessoas que nos escutam também não são, às vezes, espíritas, mas gostam de ver o conteúdo espírita, gostam de receber algumas informações. Então, como teve o Divaldo e levou essa quantidade de pessoas lá, me veio a ideia de trazermos aqui algumas informações singelas, simples, sobre o conteúdo doutrinário, para esclarecer como é a nossa doutrina, algumas diretrizes, algumas informações, alguns pensamentos. Aí nós fomos no site da Federação Espírita Brasileira, e lá eles têm lá uma aba, tem lá um cantinho, onde ela coloca algumas informações, algumas dúvidas, que ela computou como sendo assim as que mais chegavam para a Federação Espírita Brasileira a nível de esclarecimento. Então, entre algumas, trouxemos aqui, aí eu listei aqui 12 assuntinhos, que são pequenos, não sei se nós vamos conseguir fazer todos, mas o que der para a gente fazer já ajuda, porque a gente vai conversar e vai ver as respostas que foram dadas lá. Eu acho que vai ajudar todos nós a compreendermos um pouco mais alguns pontos da nossa doutrina. E começando já logo de cara, o que é o Espiritismo? Pois é, Aí olha só o que a Federação Espírita Brasileira fala para nós. O Espiritismo é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores. Como nós falamos, ela foi trazida através de médiuns naquela época lá de 1850, que tinha lá o professor Rivail, que depois adotou o pseudônimo de Allan Kardec, e ele achou aquilo interessante, começou a chamar a atenção, porque olha só uma coisa que aqui a FEB não vai falar, mas a doutrina sempre colocou para nós. Ele via nos fenômenos espíritas daquela época, que eram as mesas girantes, as batidas, os barulhos, respostas.
E Kardec sempre, como muito perspicaz, e ele foi preparado para isso, ele falava, puxa, uma mesa não tem inteligência, né? Como é que uma mesa, uma cadeira, um lápis, através de uma batida, através de um ruído, está dando respostas inteligentes sobre certos questionamentos? Então a inteligência não está no lápis, não está na mesa, não está na cadeira, está em algum lugar, fora disso. Aí foi chegando à conclusão que seriam os espíritos que estariam promovendo aquele fenômeno daquela forma, que era uma forma inicial. Hoje não se usa mais isso, já se trabalha na mediunidade de uma forma super organizada, né? Então esses espíritos superiores começaram com aqueles chamamentos na época para trazer para nós, nas obras de Allan Kardec, né, que constitui a codificação espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Livro do Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno, que a gente chama o Pentateuco kardeciano. Então o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então o Espiritismo veio trazer para nós, veio abrir para nós esse mundo espiritual até então, que era um pouco empírico, né? Que era um pouco assim superficial, aprofunda a gente nesse conteúdo espiritual e fala como é que esse mundo espiritual se relaciona com o mundo material. Então, isso em tese seria essa informação, está lá no que é Espiritismo. E só para terminar, essa resposta é um pouquinho mais grande. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai, porque está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, na realidade, a gente chama, nós estamos conversando antes do programa começar, não é? Que os Espíritos falam para nós que o Espiritismo é revivescência do Evangelho, ou seja, trazer o Evangelho de Jesus novamente na sua singeleza e na sua pureza, para que a gente possa compreender agora, que nesse momento onde nós já temos maior, né, cultura, maiores possibilidades, as comunicações que os Espíritos trazem para nós também nos esclarecem com as obras subsidiárias de André Luiz, de Emmanuel, de Manuel Filomeno de Miranda, de Joana de Anjos, através de vários médiuns que nós temos aqui no nosso Brasil. Porque o Espiritismo ele vem para desmistificar muita coisa, né? Muitas vezes a gente fala que são coisas, são milagres, são obras, são mistérios de Deus, e na verdade hoje a ciência já comprova muita coisa que há 100, 200 anos atrás a gente não tinha nem ideia que isso poderia acontecer. E o Espiritismo ele vem exatamente nesse sentido também, né? No sentido de vir trazendo mais informações, mostrando que a gente tem uma responsabilidade muito maior do que a gente achava que tinha, que não é só indo na igreja, na missa uma vez por semana, que a gente já resolveu nosso problema com Deus, já fizemos a barganha com Deus, que tudo que acontece na nossa vida é responsabilidade nossa e não de terceiros, né? Então ele vem mostrando para a gente a complexidade que é viver nesse planeta, né? A amplitude que são as possibilidades que Deus nos deu de estarmos aqui na Terra. As possibilidades de trabalho, né? Trabalho, e a gente também, trazendo para a nossa doutrina, a gente vai esclarecendo e vai compreendendo que ser espírita também não é ir no centro uma vez por semana tomar um passe, não é? É nós pegarmos aquele conteúdo que está sendo trazido ali e tentarmos colocar cada vez mais na nossa vida, na nossa prática diária, né? Com a nossa melhoria e com a nossa compreensão perante os nossos irmãos, o que é ainda muito difícil para nós, pela nossa inferioridade, mas é o caminho que vem, através da compreensão, do estudo, do entendimento, a gente vai se melhorando. É imperceptível às vezes, mas depois que passa um tempo, a gente vê, puxa, como eu mudei. Aquilo que eu fazia eu não faço mais, agora tem coisa que ainda eu não consegui, então eu vou me focar nessas coisas. É uma análise assim, né? Seguindo a lei de Deus, os ensinamentos de Jesus. Por isso que é a revivescência do Evangelho de Jesus. Sim, e uma das maneiras da gente poder até se aprimorar, nos evoluirmos e até explicar muita coisa que acontece com a gente é através da reencarnação. E essa é uma outra pergunta. O que seria a reencarnação? Sim, lá na FEB eles colocaram de uma forma bastante simples também. Os espíritos reencarnam tantas vezes quanto forem necessárias ao seu aprimoramento. O objetivo da reencarnação é evolução. Eu sempre gosto de colocar
Se nós não tivermos a reencarnação, nós teremos Deus um pai extremamente injusto, né? Porque você vê, se nós tivéssemos todos nós uma vida só, por que o Fred é tão bonito igual ele está aqui na minha frente e eu sou feio desse jeito? Por que uma pessoa tem muito dinheiro e outra não tem? Por que outra pessoa tem saúde, a outra nasce sem saúde, já nasce às vezes com uma deficiência física tão complicada? Por que pessoas levam uma vida mais fácil e outras passam aquela dificuldade a vida inteira? A gente só compreende isso através da reencarnação, ou seja, todos nós estamos na vida atual resgatando coisas do passado e aprendendo coisas novas. Então, quando a gente vê uma pessoa com dificuldades, que não nada dá certo, com muita luta, é porque essa pessoa nesta vida tem um compromisso de resgatar situações de vidas passadas onde ela não exerceu a lei divina, não exerceu o amor, não exerceu a caridade, então ela vem sofrer, às vezes, na própria pele, aquilo que ela fez outras pessoas passar. Nós chamamos isso lei de causa e efeito. Aí a gente vê que Deus é justo e bom, porque Ele nos dá outra oportunidade para que a gente tenha outras vidas para resgatar aquilo de ruim que nós fizemos e, ao mesmo tempo, aprender coisas novas na nossa caminhada evolutiva, como fala aqui a resposta, né? Não, e também até a parte da misericórdia, né? Sim. Que nos dá a oportunidade de repararmos os nossos erros, isso, porque muitas vezes a gente erra, comete alguns desatinos, uns erros, e a gente se arrepende de ter feito aquilo. Só que muitas vezes as pessoas que nós prejudicamos já não se encontram mais perto da gente. Então, através da reencarnação, é uma misericórdia divina de nós voltarmos aqui na Terra com essas pessoas novamente para repararmos os erros que nós cometemos. Então, acho que Jesus falou, né, para a gente se reconciliar com aquele companheiro enquanto a gente está junto com ele aqui, porque senão vai ficar para uma próxima oportunidade. E aí nós vamos ter que... É mais fácil a gente aproveitar o momento, né, de reparar, de chegar ali, conversar com a pessoa, se ajustar, ou com o fato em si, né? Porque senão nós vamos acumulando tanta coisa para poder resgatar que aí são necessárias várias e várias vidas só de reparação, né? Sim. E de aprimoramento. E muitas vezes a gente já começa essa reparação, mesmo depois, por exemplo, uma pessoa morreu e a gente se arrepende de ter tratado aquela pessoa daquela forma, ou a gente foi muito rude, ou a gente foi muito egoísta, ou de alguma outra forma a gente sente saudade daquelas pessoas que já partiram, e a gente fala, nossa, nunca mais vou reencontrar, morreu, acabou. Umas coisas que às vezes a gente tem essa ilusão, né, que... eu vou me suicidar para poder reencontrar com meu filho. E a gente sabe que a vida continua após a morte. E isso é um grande conforto que a doutrina espírita nos traz. E uma das maneiras da gente conversar com aquelas pessoas que já partiram, que já se encontram no plano espiritual, enquanto a gente ainda se encontra aqui na nossa caminhada aqui na Terra, é através dessa comunicação, que a doutrina espírita chama de mediunidade. Então, o que a gente poderia falar a respeito da mediunidade, Manuel? A mediunidade é o que permite a comunicação com os espíritos, né? As almas que estão desencarnadas. É uma faculdade que muitas pessoas trazem ao nascer. A gente já sabe também que ela está relacionada à nossa parte física, né? É uma condição física que a gente tem através de uma glândula que nós temos no nosso cérebro, nós chamamos de glândula epífise ou pineal. E independente da religião, ou seja, as pessoas que têm mediunidade não estão só dentro do espiritismo, estão em todas as religiões, né? E também que a prática mediúnica espírita é só aquela que exercita com a base nos princípios da doutrina espírita e dentro da moral cristã. Por que ela fala isso? Porque como a mediunidade está no ser humano, né? Todos nós somos médiuns em maior ou menor grau, mas tem aquele médium que tem esse dom numa condição a maior, que psicografa, que traz a mediunidade falante também, nós precisamos exercer a mediunidade à luz do espiritismo, né? Livre de enxertias, livre de práticas que a doutrina nos libera, né? Rituais, né? Rituais, isso. Porque senão a gente confunde o espiritismo com o espiritualismo, com outras seitas. E tem que ser exercida com moral cristã, ou seja, para o bem, né? Portanto, com isso a doutrina espírita nos orienta, e a fé é bem alerta, que o médium nunca
ele pode cobrar dinheiro e exigir ou aceitar qualquer forma de recompensa, porque aquilo que a gente tem de graça a gente deve exercer, deve passar, não é? E é uma forma de caridade também, né? Com a gente Sim. e com o próximo, porque muitas vezes a gente encontra pessoas sofridas, pessoas angustiadas, e às vezes uma resposta de um familiar ausente, que já se encontra no plano espiritual, ou então uma mensagem que já se encontra em centenas e centenas de livros, que já publicados pela doutrina espírita, principalmente da Lavra de Chico Xavier, né, que tem mais de 100 livros publicados só sobre cartas, mensagens familiares, o quanto que aquilo conforta, o quanto que aquilo alivia, o quanto que aquilo dá esperança da pessoa continuar lutando aqui na Terra, né? Com a certeza que toda vez que a gente dorme, a gente pode estar junto com aquelas pessoas queridas, porque quando o nosso corpo está dormindo, mas o nosso espírito está andando por aí. Então a gente pode reencontrar as pessoas que nós amamos. Então é um conforto, um alento muito grande e uma responsabilidade muito grande, porque eles também ficam olhando o que nós estamos fazendo aqui. Né? Então, será que eles ficariam felizes vendo as atitudes, os comportamentos, o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia? É só para a gente finalizar da mediunidade. Então, a mediunidade é uma característica inerente ao ser humano, né? E não à doutrina espírita. Só que a doutrina espírita, ela estuda essa mediunidade mais aprofundadamente, traz para nós informações, conceitos, possibilidades para a gente trabalhar com este dom, né? Mas a mediunidade está em toda parte. Antes do Espiritismo aparecer para nós em 1857 através do início com o Livro dos Espíritos, já se exercia a mediunidade de outras formas, com outros entendimentos, mas o fenômeno mediúnico, desde que existe humanidade, existe o fenômeno mediúnico. Sim, com certeza. E a gente está falando de espíritos. O que são espíritos, né, Manuel? Uma resposta mais simples seria o seguinte: os espíritos são os seres inteligentes da criação, né? Porque Deus criou tudo, né? Os espíritos seriam aqueles seres que, dotados da criação, daquele processo evolutivo do princípio inteligente, né? Então, eles constituem os espíritos, o mundo dos espíritos, que preexiste e sobrevive a tudo. Ou seja, tudo que pode deixar de acontecer materialmente não interfere naquilo que existe no mundo espiritual, né? Os espíritos são criados simples e ignorantes, ou seja, quando são criados, eles são desprovidos de conhecimento, são desprovidos de maldade, porque são como os nossos filhos quando nascem, né? Eles nascem novinhos para que possam os pais irem educando, e eles vão crescendo, eles vão desenvolvendo as suas faculdades, uma comparação, né? E os espíritos evoluem intelectualmente e moralmente, ou seja, para que a gente possa crescer espiritualmente, nós temos que desenvolver a nossa compreensão, mas nós precisamos desenvolver também o nosso amor, né? O nosso equilíbrio emocional, que a gente chama de moralidade, que a gente fala que são as duas asas para a gente alcançar a perfeição. O lado da intelectualidade, o lado do conhecimento e o lado da espiritualidade, né? Os espíritos preservam a sua individualidade antes e depois de cada encarnação. Então, se eu estou no mundo espiritual, eu encarno para estar vivendo aqui como estou agora, eu retornar no mundo espiritual, eu continuo sendo o Manuel, né? Com os meus pensamentos, com as minhas tendências, com os meus conhecimentos, para que a gente possa, em cada encarnação, ir aumentando esse potencial que os nossos espíritos têm. Isso é interessante porque muita gente às vezes fala, morreu, virou santo, né? Virou anjo. E não é assim, porque ela pode até virar com o decorrer dos séculos, mas se é uma pessoa que fez mal, praticou mal, ela vai continuar com as mesmas atitudes, com os mesmos pensamentos, quando ela desencarnar, quando ela morrer aqui na Terra. Ou seja, não virou santo. E aí ela vai precisar voltar novamente aqui na Terra para continuar a sua caminhada até que ela se torne um dia um santo, né? A vivência, as experiências, elas são contínuas. Então, e é só através da reencarnação é que a gente consegue explicar muita coisa, por que situações como essas acontecem. E aí entra uma outra questão que muitas vezes é polêmica também, que existe muita gente falando a respeito de Jesus e falando que o que a doutrina espírita fala a respeito de Jesus. Quem é Jesus para nós espíritas? Jesus é o nosso guia, o nosso modelo de vida, né, de toda a humanidade. Nós sabemos que Jesus é o espírito protetor, é o guia do planeta Terra. Então, é aquele espírito
que tem a missão, o compromisso, o amor de estar envolvendo esse planeta Terra tão conturbado, né? Tão difícil por estar vivendo esse momento que a gente chama de transição. Então Jesus abraça todos nós, que cada um de nós tem um anjo da guarda, né? Cada cidade, cada família tem aquele espírito simpático, protetor, e Jesus é esse espírito no planeta Terra. É um espírito ligado a Deus, nosso Pai, que através de Jesus pediu que ele nos desse toda essa proteção, esse auxílio, né? Então Jesus ele tem essa característica, porque ele ensinou e ele exemplificou a expressão mais pura da lei de Deus. Ou seja, Jesus em todos os momentos ele tinha tranquilidade, ele tinha compreensão, ele tinha benevolência, ele tinha amor, ele tinha caridade, né? Então, o que representa para nós tudo isso é aquilo que está lá nos evangelhos, trazidos pelos evangelistas. E agora nós, com a doutrina espírita, temos também muitas informações daquela vida de Jesus que não estão relatadas nos evangelhos, porque foram feitos depois, né? Mas tem espíritos que trazem para nós, em vários livros, passagens de Jesus com seus exemplos, com as suas posturas, e que isso traz para nós informações tão importantes, né? A mais dentro da possibilidade atual, com o conhecimento atual. A gente vai citar um exemplo, porque a pessoa que estava fazendo estudo para nós lá no Divino Mestre ontem, que é a Anieta, ela usou muito o livro Boa Nova, né? Além do Evangelho segundo o Espiritismo, mas o livro Boa Nova. E o livro Boa Nova, escrito por Humberto de Campos, também conhecido por Irmão X, ele pegou muitos fatos ocorridos na época da vida de Jesus, que não estão relatados nos evangelistas, mas que estão anotados no mundo espiritual, porque o mundo espiritual tem tudo isso e é super organizado. Então ele, lá no mundo espiritual, depois que ele desencarna, ele, na condição de ser um ajudante para todos nós nesse caminhar com essas informações, ele teve essas informações lá, ele traz relatadas em vários capítulos do livro Boa Nova, muitas passagens muito interessantes de Jesus. Temos outros livros, estou citando esse como exemplo. Essa é a grandiosidade, né, que a doutrina nos oferece, mostrando o quanto que Jesus ele é grandioso, porque às vezes a gente tenta trazer Jesus para a humanidade atual e é muito mais complexa essa informação, né? Porque antes do mundo existir, Jesus já era o Cristo da Terra. Então, tanto é que na época que foi montado o nosso sistema solar, nesse processo que a ciência toda narra, né? Ele já foi como é que fala? Preposto, né? Preposto, foi designado por Deus para fazer parte desta equipe que controla, que gerencia o nosso sistema solar. Então já naquela época ele já estava nesse grau de perfeição que ele falou que nós chegaremos lá, que só depende de nós, pela nossa vontade, pelo nosso esforço. Nós vamos nos tornar espíritos crísticos, né, a nível de Jesus um dia. Está na nossa mão. E a doutrina espírita ela é boa, é por isso, porque esses esclarecimentos que ela traz para nós nos consola, né? Sabe que nós estamos passando hoje por dificuldades, mas é coisa passageira, é coisa que a gente precisa em função de necessidades pessoais nossas, aquilo para nos burilar, para nos fazer refletir. E à medida que a gente vai galgando isso com paciência, com entendimento, sem reclamações, porque senão perde o valor, né? Sim. Aí nós vamos caminhando e vamos tendo cada vez mais informações. Então a tendência que a gente tem é que a doutrina, através desses espíritos e através da nossa capacidade de compreensão, vá trazendo mais e mais informações. A gente vai poder compreender melhor esse mundo espiritual e essa relação desse mundo espiritual conosco, e cada vez mais a gente se espiritualizando, mais ligação nós teremos com os espíritos mais elevados e viveremos assim nesse intercâmbio para um mundo melhor. E eu vou inverter uma questão aqui que tem a ver com Jesus. Então, já que o Espiritismo vê o Jesus com uma grandiosidade muito grande, e Deus? Como que a doutrina espírita explica o que é Deus? Ah, sim. Olha, a doutrina espírita explica que Deus é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Então não existe inteligência maior, é aquela, né? Criador do universo, criador de tudo e de todos.
e a causa primeira, ou seja, tudo vem dele, tudo partiu dele. Ele que gerou tudo isso aí pela sua capacidade, pelo seu amor, pela sua energia, tudo isso, né? É eterno, é imutável, é imaterial, é único, é onipotente, soberanamente justo e bom. Olha só, esse soberanamente justo e bom a gente precisa refletir muito, né? Se ele é soberanamente justo e bom e tudo veio dele, o universo inteiro, nós, então tudo que está acontecendo tem o seu... Tem uma explicação. Explicação, é justo. Não é justo para nós, às vezes, porque a gente não sabe o que está atrás daquilo, né? A gente ainda não tem essa compreensão nesse nível. Mas se é Deus, então as dificuldades que acontecem, aquelas coisas às vezes que nos chocam, tem uma explicação. Lógico, temos que definir também. Certas atitudes que são às vezes grosseiras, que nos chocam, não tem nada a ver com Deus. São atitudes nossas trazidas pela nossa inferioridade, pela nossa incompreensão, lógico. Mas o que acontece conosco, as dificuldades, nós criamos dificuldades também para nós, pela nossa incompreensão, pela nossa teimosia, pelo nosso despreparo. Deus não quer isso. Ele quer que a gente evolua, nos dá a oportunidade, mas a gente quer seguir o caminho equivocado, não podemos culpar Deus por isso. Mas, com relação ao gerenciamento do universo, às leis do universo, Deus é extremamente bom. E entre essas leis está a reencarnação. Vamos começar falando sobre a vida no mundo espiritual. Então, o que nos espera quando nós desencarnamos? O que fazem os espíritos desencarnados? Ficam deitados na nuvem ouvindo harpas? Como que é a vida no mundo espiritual? Quando nós voltarmos para lá, para onde vamos? Para onde vamos? Então, de uma forma assim, singela, vamos o que está no site da FEB, que ele fala. Além do mundo corporal, habitação dos espíritos encarnados, que são os homens, existe o mundo espiritual. Habitação dos espíritos desencarnados. Eles estudam, trabalham, desenvolvem diversas atividades no mundo espiritual. Então, isso é a resposta, como eu falei, da forma singela, geral. Mas esse mundo espiritual, ele é extremamente diversificado, como é o nosso mundo material. E nós aqui no mundo material, nós vivemos em função das nossas condições. Lá no mundo espiritual também se vive em função das nossas condições. Então, aqueles espíritos que ao retornarem, levam na sua bagagem bondade, esforço, trabalho no bem, ajuda ao próximo, ajuda na família, convivência pacífica, eles retornam numa condição fluídica melhor do que aqueles que se deixam levar por vícios, por maldade, por inferioridades, falta de compromisso. Então, as situações vibracionais são diferentes. Então, vão aportar em situações diferentes. Aqueles muito maldosos que se comprazem com o crime e com tantas coisas que a gente vê, por questões ainda de inferioridade, eles vão habitar regiões mais propícias a esses espíritos ainda mais endurecidos, né? E aqueles que são mais calmos, mais trabalhadores, mais amorosos, vão habitar em regiões onde existem já essas possibilidades de trabalho. Aqueles que estão nas partes mais inferiores vão receber sempre ajuda, né? Para se deslocarem, para serem tratados, para serem esclarecidos, e a gente comprova isso nas nossas reuniões mediúnicas, como nós estamos falando aqui, e a gente, como encarnados nas reuniões mediúnicas, participamos desse processo de ajuda, desse processo de aprendizado, porque o exemplo desses nossos irmãos serve para a nossa reflexão. Então, o mundo espiritual ele é extremamente diversificado, extremamente amplo e extremamente possível em termos de trabalho e de situações. Vai depender da gente, aonde nós estaremos vivendo e da nossa vontade. Porque também, da mesma forma que nós vivemos, a gente também vive em sociedade, né? Sim. Tem seus grupamentos, tem as suas direções, tem seus guias, tem seus administradores. O mundo espiritual é muito mais organizado que o nosso, porque ele é dirigido pelos amigos superiores, né?
Então a gente vê que tudo tem uma continuidade. Aqui, como os amigos espirituais comentam, é uma cópia mal feita do mundo espiritual, né? Então, Copa é uma cópia mais grosseira por ser materializada, né? Materializada. Então, assim, tanto que para quem lê o livro e para quem não leu, eu aconselho o livro Nosso Lar, ou ver o filme sobre Nosso Lar, conta como que funciona uma sociedade organizada no molde mais evoluído, né? Como que seriam os administradores, agiriam de maneira justa, como que procede os cidadãos, porque a gente cobra dos nossos governantes, mas às vezes a gente não faz a nossa parte. Então lá mostra o que são exemplos de cidadania, o que são exemplos de adoções, o que são exemplos de comportamentos, que a gente pode começar a não cobrar dos outros, mas começar a gente colocar em prática no nosso dia a dia, para tornar o mundo melhor. Cobrar de nós mesmos. Cobrarmos de nós mesmos. Então eles mostram como que vive uma sociedade no plano espiritual. Verdade. Então é um livro que altamente recomendado, né? E vai ser um dos temas da nossa Semana Espírita, já dando um spoiler futuro, sobre a Semana Espírita desse ano. Agora, quem quiser realmente, nós estamos falando assim para as pessoas que ainda não tiveram contato às vezes com a doutrina, quem quiser conhecer o conteúdo doutrinário, é bom ver as obras de Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, principalmente, que um vai tratar da parte filosófica da doutrina e o outro, o Evangelho, vai tratar, lógico, da parte evangélica, de como o Espiritismo compreende e entende o Evangelho de Jesus. Sim, isso aqui é só para dar um gostinho, né? É verdade, um gostinho mas do quero mais. Quem começa a ler o Livro dos Espíritos, as perguntas e respostas, ele não tem vontade de parar, né? Porque quer compreender cada vez mais, é contagiante, né? O bom da gente estar aqui é isso, é aprender, né? É ter a oportunidade de aprender, não achar que a gente já sabe tudo, né? Não, nunca, né? A gente não tem essa capacidade, né? Ainda. E o Espiritismo ele vai muito além desse mundo que a gente habita, né? Ele fala, inclusive, de vida em outros mundos, que ainda é um dilema, que ainda é um questionamento ainda a nível mundial. Todos nós ficamos pensando, olhando para esse céu maravilhoso, cheio de estrelas, sabendo que essas estrelas são sóis e também tem milhares de planetas aos nossos redores. Então, será que só a gente aqui na Terra que é privilegiado estamos vivos? Será que não tem outras pessoas em outros planetas olhando para a gente pensando a mesma coisa, né? O que a doutrina espírita fala sobre a vida em outros planetas? Vamos usar só, antes da gente ver o que a FEB colocou aqui como uma resposta, vamos usar só um raciocínio, né? Que a doutrina espírita pede para a gente usar muito raciocínio. Seria muita pretensão nossa, que habitantes dessa Terra, né, desse planeta Terra, queremos ser os únicos habitantes desse universo imenso que a gente nem conhece, né? Nem conhecemos a nossa galáxia, né? Que é uma das galáxias, não é das maiores, a Via Láctea, né? Nós conhecemos tão pouco. Puxa, só esse planetinha Terra aqui, em função de todos os bilhões, trilhões, sei lá, de mundos que existem, por que só o nosso seria habitado, né? Olha só o que nós temos. A doutrina espírita esclarece que no universo há outros mundos habitados. Jesus falou que existem várias moradas na casa do Pai também, né? E aí fala que nesses mundos habitados com seres diferentes graus de evolução, com diferentes graus de evolução, ou seja, mundos onde as pessoas são mais evoluídas, mundos onde as pessoas são menos evoluídas. Então vai ser o quê? Os mundos também, como nós, vão evoluindo. Nós falamos aqui no início que o nosso planeta Terra está num momento de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração é um mundo que está acima do mundo de provas e expiações. No mundo de provas e expiações, nós temos mais a maldade do que a bondade entre os habitantes, a gente sabe disso. O mundo de regeneração vai equilibrar isso, não vai ser um mundo perfeito, mas vai ter mais bondade e menos maldade, vai haver um equilíbrio, né? Depois nós caminharmos mais, vamos passar para mundo superior, onde tem mais o bem do que o mal, e depois na última escala os mundos celestes ou divinos, onde só impera o bem. O que tu quer dizer com isso? Que os planetas, os mundos, eles vão evoluindo como as pessoas vão evoluindo. Mas como é que o mundo evolui? Quando os seus habitantes evoluem, né? Porque o mundo passa a evoluir espiritualmente pelo campo vibracional que é gerado pelos seus habitantes. Então, quando nós, homens,
formos melhorando o nosso campo vibracional, nós formos sendo mais bondosos, caridosos, compreensivos, nós vamos mudando o hálito mental do nosso planeta. Então, para que o nosso planeta caminhe para ser um mundo de regeneração, é preciso que nós ajudemos. Ah, mas o Sidney não quer ajudar. O Manuel não quer ajudar, tão rebelde, tão teimoso, quer ficar do jeito que está. Então o mundo vai passar para um mundo de regeneração. Eu, Manuel e o Sidney aqui à minha frente vamos ser levados para um mundo onde vai nos receber, porque já que a gente não quis caminhar, nós vamos mudar de sala e vamos repetir o ano. Isso. E é o que acontece muitas vezes em algumas escolas, né? A gente pode usar até o exemplo material do nosso dia a dia. Muitas vezes aquela pessoa vai repetindo algumas vezes o mesmo ano, 2, 3, 4 vezes o mesmo ano, e aí chega um momento, pelo fato da idade dela ser muito mais avançada do que os alunos daquela sala, ela acaba ficando constrangida e ela acaba fazendo um supletivo ou vai mudar para uma outra escola que tenham pessoas mais ou menos da mesma idade ou com as mesmas situações. Ou seja, é o que acontece, a gente também vai para outros planetas quando a gente também não tem mais condições de viver aqui. Esse exemplo que você citou, ele é legal porque esclarece o seguinte: não é que os espíritos vão pegar o Manuel, o Cid, e falar assim, vocês foram rebeldes, não sei o que, vocês vão para lá, como castigo. É uma questão de sintonia. Nós não vamos nos sentir bem aqui, porque nós não vamos estar naquele ambiente, não vai haver essa sintonia. Então, vão chegar para nós e vão nos mostrar isso se nós não tivermos essa capacidade de percepção. Porque às vezes nós estamos tão assim, fora da nossa realidade, que a gente não vai sentir que nós não estamos na condição de aqui permanecermos, porque nós não estamos com as mesmas ideias, com os mesmos pensamentos, com as mesmas capacidades, mas a gente quer ficar aqui. Então vai precisar que alguém chegue e fale, infelizmente, não vai dar, porque mudou e vocês não mudaram, vamos fazer o seguinte, vão até ali e tal, nos levam para lá. E às vezes a gente mesmo pede, né? Isso, pessoal, eu não me sinto bem aqui, posso ir para outro lugar melhor. Não está dando certo, isso. Isso a gente vê no nosso dia a dia. Às vezes você está num ambiente, numa festa, num restaurante ou no nosso trabalho, fala, não estou gostando desse trabalho, não estou gostando desse ambiente, eu vou para uma outra sala, eu vou procurar um grupo de amigos que tem mais afinidade. É a mesma coisa em âmbitos maiores também, verdade, né? As afinidades são muito grandes. É porque na lei de Deus tudo é feito assim de uma forma didática, tranquila, né? E serena, não é? Não é aquela coisa impositiva. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes alguns irmãos nossos narram o negócio de uma forma assim, muito forte, muito grotesca. Não é? É lógico que existem casos e casos, existem espíritos rebeldes ao extremo. Então talvez esses espíritos rebeldes extremos talvez tenham que exigir um pouco mais de energia, né? Mais de ser mais assim incisivo com eles também, lógico. Isso acontece conosco também, né? O nosso filho às vezes ele é muito rebelde, está muito intransigente, a gente tem às vezes que se impor um pouco mais para poder não perder o controle, lógico, com todo limite, com todo carinho, mas visando sempre o bem. Então é uma coisa que é feita assim com muita equilíbrio, com muita compreensão. É muito interessante isso. E aí entra uma outra questão. Os espíritos sabem de tudo? Eles sabem de tudo que acontece? Os espíritos sabem proporcionalmente o seu grau de evolução, né? Como sempre, né? Então, os espíritos são almas dos homens que já perderam o corpo físico. Só isso. A exemplo do que observamos na humanidade encarnada, o conhecimento que eles têm é correspondente ao seu grau de adiantamento moral e intelectual. A morte é uma passagem para a vida espiritual e não dá valores morais ou de inteligência que não tem. Porque você falou no início, eu desencarnei e virei santo. Não é assim, eu vou continuar sendo a mesma coisa. Não, a minha bagagem não vai mudar, a minha bagagem moral e intelectual não vai mudar. O que vai mudar é com o meu esforço. Então, se eu quiser mudar, eu tenho que começar agora. Porque não vai ser um passe de mágica do lado de lá que eu vou me transformar num espírito, né, evoluído. As pessoas que assim falam é porque realmente ainda não compreenderam esse procedimento, né? Às vezes foi passado para elas de uma forma, como uma forma de lenitivo, de acalmar e tudo, e eu acho que isso é importante. Isso serve também de alerta. Estão sempre amparados, né? Eu acho que o principal serve de alerta, porque hoje tem muita gente aí procurando pessoas para ler a mão, ou procurando pessoas para poder saber algumas coisas a respeito da sua vida.
e aí muitas vezes pagam também para essas pessoas para poder resolverem questões espirituais ou trazer pessoas amadas e uma série de outras situações, achando que os espíritos vão resolver todas as nossas situações, e não vão. Isso aí é na verdade, um grande embuste, né? As pessoas elas acabam usando a fragilidade emocional das pessoas para enganar. E muitas vezes os espíritos que estão lá ajudando, que sempre tem espíritos envolvidos, às vezes eles querem ajudar, mas eles não têm o conhecimento necessário para aquilo. E em vez de ajudar, acabam prejudicando determinadas situações. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões, né, de achar que os espíritos vão resolver todos os problemas das nossas vidas, que não é assim que funciona. Jesus colocou para nós que a cada um segundo as suas obras, né, de acordo com as nossas obras individuais. É lógico que os espíritos estão sempre procurando nos ajudar, e nos ajudam mesmo, mas vai depender da minha sintonia para com eles. Se eu estou numa sintonia diferente, por mais que um espírito amigo, bondoso queira me ajudar, ele não capta aquilo, eu não capto o que ele está passando para mim, né? E eu vou tomar minhas decisões. Nós temos o livre-arbítrio, né? E muitas vezes aquilo que a gente pede não é o melhor para a gente, né? Ah, sim. E eles, às vezes, eles não nos dão porque sabem que a gente vai fazer coisa errada. Às vezes a gente quer uma coisa meio mirabolante que não é aquilo que nós precisamos naquele momento. Às vezes nós precisamos passar por situações para quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? É melhor para nós aquilo, porque senão nós vamos nos tornar mais vaidosos, mais orgulhosos. Trocar os pés pelas mãos. Mas aí a gente, pela nossa ignorância, a gente não compreende. Mas os espíritos elevados sempre querem o melhor para nós e sempre nos ajudam. Mas depende que nós estejamos sintonizados com eles para que a gente possa receber essa ajuda. E aqui também é uma outra questão muito interessante também que nós vamos tocar, não tem muito a ver, mas é a última para a gente fechar aí o programa. Os espíritos podem, a gente pode reencarnar como animais novamente, ou seja, a gente pode voltar aqui na Terra como animais, porque isso é uma questão que muitas vezes a gente fala, aquela pessoa é uma cobra, aquela pessoa é uma jararaca, aquela pessoa é um não sei o quê. Será que ela vai voltar aqui novamente na Terra daquela forma como a gente desejaria que ela fosse, ou que a gente acha que ela é? Não, essa resposta é não, né? Porque tudo é progresso, tudo é evolução. Então os espíritos evoluem sempre. Em suas múltiplas existências corpóreas podem estacionar, mas nunca regridem. A rapidez do seu processo intelectual e moral depende dos esforços que façam para chegar à perfeição. Então, o princípio inteligente, ele passa pelas camadas evolutivas. Passamos pelos outros caminhos. Então, se nós já estamos na raça humana, já estamos nessa condição, nós não vamos retornar àquilo que nós já vencemos, aquilo que nós já conseguimos conquistar, que é a inteligência e que é a razão. Então, isso não acontece. Quem divulga isso ainda não compreendeu esse processo. Porque isso é uma coisa que já vem desde os egípcios, né? Que já traziam aquelas imagens, tanto quando a gente olha aquelas coisas de pirâmide, a gente sempre vê imagem de metade do corpo, metade homem, ou metade mulher e metade animal, né? Geralmente eles sempre usam as cabeças de animais, porque eles tinham muito essa característica de acreditar esse morfismo diferente, né? Mas na verdade é isso mesmo, a gente só vai evoluir. A gente não volta, apesar que muitas pessoas até questionam, mas nossa, o animal ele é muito mais evoluído do que muitos seres humanos, né? Somente quando a gente fala dos animais domésticos, as pessoas falam, não, mas como que uma pessoa pode fazer tantas atrocidades se você vê um animal dócil, assim, uma característica tão legal? E aí a gente entra também nisso, então da importância da gente estar sempre evoluindo. E ainda, fechando, já que eu falei em egípcios, né, falando de rituais, o espiritismo tem rituais? O espiritismo tem sacerdotes? A Feber responde para nós que não. A prática espírita era realizada com simplicidade, sem nenhum culto exterior, dentro do princípio cristão de que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. O espiritismo não tem sacerdotes e não adota e nem usa em suas reuniões, em suas práticas, altares, imagens, andores, velas, procissões, sacramentos, concessões de indulgência, paramentos, bebidas alcoólicas ou qualquer outro tipo de bebida, alucinógenos, incenso, fumo, talismãs, amuletos, horóscopos, cartomancia, pirâmides e vai por aí afora. Ou seja, na doutrina espírita ela nos ensina a trabalhar com a mente e com o coração. Sim, e é interessante isso porque
Tanto que quem for um dia numa casa espírita sempre vai se achar estranho, porque toda semana é uma pessoa diferente falando sobre o Evangelho. Não existe aquela coisa de você estar sempre no mesmo local e a mesma pessoa sempre falando. Ou seja, e são pessoas comuns, né? São pessoas que trabalham, têm o seu emprego no seu dia a dia, são pessoas aposentadas, que prestam um tempo para estudarem um pouquinho mais sobre a doutrina, sobre o Evangelho de Jesus, para poder falar para as pessoas. Ou seja, não tem aquela coisa de um líder, aquela coisa que está sempre, aquela pessoa que está sempre falando toda semana lá, e muitas vezes até recebendo salário para poder falar aquilo. Não. O Espiritismo é voluntário, as pessoas vão de boa vontade, não cobram nada. Exatamente como era na época de Jesus, né? Como era pregado pelos apóstolos, como era pregado pelos primeiros seguidores do Cristo, que eles iam e pregavam o Evangelho sem pedir nada em troca, né? Ou sem depender daquilo financeiramente. Nós não temos hierarquia, né? O que a gente tem na casa espírita são aquelas pessoas que representam a diretoria da casa pelos aspectos legais, né? Burocráticos da matéria aqui, para a gente cumprir as nossas obrigações. Mas dentro do conteúdo doutrinário, nós não temos hierarquia assim, fulano é o chefe, é isso, é aquilo. Não, nós somos todos irmãos, né? E aí, como irmãos, a gente procura trabalhar. Isso é o fundamental. E nós gostaríamos de agradecer, né, a presença do Manuel, o Fred, que está aqui nos acompanhando, a todos vocês ouvintes da rádio, também nossos que nos acompanham pelo canal do YouTube, por mais esse sábado de oportunidade de aprendizado, de oportunidade de fortalecer um pouco do conhecimento, e eu espero que tenha gerado muitas curiosidades, que tenham vontade de poder procurar mais aí na internet a respeito do que é o Espiritismo, procurar alguns livros para poder ler, como foi falado aqui, o Livro dos Espíritos, o Livro do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o próprio livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier e pelo Espírito André Luiz. Ou seja, procurem compreender um pouco mais, até para saber se entender. Porque muita gente critica o Espiritismo, mas não conhece o Espiritismo. E hoje a gente tem que sair dessa situação da gente começar a bater ou criticar por criticar. Então a gente tem que conhecer as coisas para poder falar a respeito dela, né? Deixar de ser levianos. E o Espiritismo nos dá a oportunidade da gente crescer com responsabilidade. Espero que a gente tenha criado bastante dúvidas na cabeça de todos. Bom, já agradeço nossos irmãos que estiveram conosco. Esperamos ter levado alguma informação, trazido alguma coisa que possa colaborar nessa compreensão do Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, e que esses irmãos também, que às vezes têm essa vontade, possam procurar uma casa espírita, né, para ver nas reuniões públicas esses estudos, esse conteúdo, esse esclarecimento. Tenho certeza que irão gostar. Fica um abraço aqui de todos, que Jesus nos abençoe, nos ampare agora e sempre. Até o próximo sábado. Você ouviu o programa Seara Espírita, realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena, Seara Espírita.